Olá, crianças, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma lição da nossa revista sobre os juízes. Amém? Hoje nós vamos aprender duas lições. E essas duas lições falam sobre a mesma pessoa. Qual será o nosso juiz dessa vez? Nós já estudamos vários, já conhecemos diferentes juízes. O último que nós estudamos foi quem? Você lembra? Fala aí pra mim se você lembra quem foi, qual foi a última história. Será que foi de uma pessoa boa ou será que foi de uma pessoa ruim? Como é que tá a memória de vocês? Amém? A nossa lição de hoje vai falar sobre um personagem da Bíblia muito conhecido. Até o final da nossa revista nós vamos falar sobre ele. Quem será que é o nosso personagem de agora? A história dele começa com um anjo. Isso mesmo, eu sei que vocês gostam de estudar sobre anjos, sei que vocês gostam de aprender, de ouvir falar sobre os anjos. E a nossa história de hoje começa com um anjo enviado pelo Senhor foi visitar um casal lá do povo de Israel. Esse casal não tinha filhos. Exatamente. E a esposa não tinha filhos porque ela tinha um problema no seu ventre. Ela era doente, ela não podia ter filhos. Ela era estéril. Ela não podia engravidar. Quem será que é esse personagem, hein? A gente tem algumas histórias muito parecidas. Você já sabe quem é? Essa nossa história de hoje vai falar sobre esse casal e sobre a visita desse anjo. Certa vez, o Senhor enviou um anjo para falar com a esposa de um homem lá de Israel. Vendo? Conseguiu ver direitinho? Essa senhora, essa moça, era da tribo de Dan, junto com o seu esposo Manoá. Já ouviu esse nome? Eu acho que você já ouviu esse nome. Então ela era esposa de Manoá, quando o anjo visitou-a e disse que ela teria um filho e que ele deveria ser nazireu de Deus. Tia, o que é nazireu de Deus? É quando o Senhor escolhe uma criança, uma pessoa, e essa pessoa vai servir a Deus durante toda a sua vida. Ela não pode raspar a sua cabeça, não pode cortar os cabelos, não podia tomar vinho, nem nenhuma bebida forte, nada que viesse das uvas, não podia comer comida impuras e não podia tocar em animais mortos, em cadáveres. De quem será que nós estamos falando? Acho que vocês já sabem. E aí o anjo chegou para ela, esposa de Manoá, e falou que ela teria um filho e que do momento em que ela estivesse grávida, ela não ia mais poder também beber bebidas fortes e não ia poder comer comidas impuras. A mesma orientação que o filhinho teria, a mãe também teve enquanto ela estivesse grávida, porque o bebê já ia estar dentro da barriga dela, então ela também não podia fazer nenhuma daquelas coisas. E aí o anjo veio e explicou para ela. E ela foi contar para o seu esposo, Manoá. E Manoá ficou muito curioso também, e clamou ao Senhor e perguntou a Deus se ele poderia mandar aquele anjo novamente para explicar como eles deveriam criar o seu filho, porque eles queriam saber qual era a forma correta de criar um nazireu. E Deus ouviu a oração de Manoá e fez o quê? O anjo voltou, veio novamente até a casa deles. Sabe onde eles moravam? Já falei, né? Lá na tribo de Dan. Voltou à tribo de Dan, falou com Manoá e sua esposa e disse para eles que aquilo que ele tinha falado para a esposa, aquilo eles deveriam fazer. Que ele não poderia beber bebidas fortes, não poderia beber vinho, nada que viesse lá da uva,
não podia tocar em animais mortos, não podia comer comidas impuras e sobre a sua cabeça não seria passada navalha. Isso foi o que o anjo explicou, e aí aqueles pais que não podiam ter filhos agora teriam um milagre em suas mãos. Eles seriam pais, teriam filhos, e aquele filho deles iria libertar o povo de Israel do povo filisteu. Eu acho que vocês já ouviram falar desse povo. É um povo que perseguiu por muitas vezes e por muitos anos o povo de Israel. E aquele bebezinho que iria nascer iria libertar o povo de Deus do povo filisteu. Mas por que o povo filisteu estava perseguindo o povo de Israel? Vocês sabem? Porque mais uma vez o povo de Israel desobedeceu a palavra de Deus. E todas as vezes que eles desobedeciam a Deus e desobedeciam os mandamentos do Senhor, o Senhor permitia que um povo inimigo viesse e perseguisse, fizesse mal a eles, e era isso que estava acontecendo. Amém? Agora a gente vai descobrir o que aconteceu depois que o bebê nasceu. E aí, o bebê nasceu. E o que seus pais fizeram? Eles educaram o bebê para que ele fosse um homem que agradava ao Senhor, que cumprisse aquele voto que foi dado muito antes dele nascer. Esse menino que nasceu foi chamado Sansão. E os seus pais lhe ensinaram aquilo que Deus ordenou. Viu como Deus se preocupava com a criação das crianças, dos filhos? O Senhor deu todas as orientações que aqueles pais precisavam para criar os seus filhos. Hoje, Deus também nos ensina. Deus ensina os pais como devem criar os seus filhos, como devem ensiná-los. E os pais também precisam dar ouvidos àquilo que Deus os tem ensinado na criação dos seus filhos. Amém? E aí aqueles pais ouviram a voz do Senhor e ensinaram Sansão do mesmo jeitinho que eles aprenderam, do mesmo jeitinho que Deus ordenou a eles. E assim eles fizeram. Mas Sansão foi crescendo, já não era mais uma criança, já era um rapaz, um homem grande. E ele não queria mais dar tanto ouvido assim àquilo que o pai e a mãe dele tinham lhe ensinado, nem aquilo que Deus lhe deu para ele fazer. E aí ele começou a fazer umas coisas que não eram muito legais. Uma delas foi ir atrás do povo filisteu. Lembra que o povo filisteu era um povo inimigo? Foi atrás do povo filisteu para arrumar namoradas. Exatamente. O povo de Deus deveria se casar com pessoas do seu próprio povo, porque eles conheciam o mesmo Deus, eles tinham a mesma fé, eles criam que só o Senhor era Deus. E os outros povos não, os outros povos tinham outros deuses, acreditavam em outras coisas. E aí Sansão foi atrás do povo filisteu para procurar namorada. E uma dessas vezes que ele foi lá até a cidade de Tímina para encontrar a sua namorada, ele fez o quê? Ele matou um leão que veio ao seu encontro enquanto ele estava no caminho. E ele despedaçou o leão com as suas próprias mãos. E deixou o leão morto lá e foi encontrar com a sua namorada. Tudo isso ele fez. Depois de um tempo, ele voltou para sua casa e tudo, e passou mais algum período, ele voltou para lá. E quando ele voltou para aquela cidade, ele estava com o casamento marcado e tudo, ele foi pelo mesmo caminho. E o que ele encontrou? Aquele leão que ele havia matado. Encontrou o leão e dentro daquele corpo do cadáver do leão... Lembra que Nazireu não podia tocar em cadáver? Ele encontrou dentro do cadáver do leão um favo de mel. E ele não resistiu. Ele fez o quê? Foi lá no leão, colocou a mão para tirar o favo de mel. E ó, se lambuzou com o mel que ele tinha pego lá no corpo do leão que ele matou. Vendo? Isso aí já
provou que ele estava desobedecendo a Deus, que ele estava tocando em coisas impuras. Ele já tinha cometido um erro ao ir buscar namoradas em outro povo. E agora ele fez mais um. Tocou no corpo de um leão que ele mesmo matou para pegar um pouco de mel. Olha só quantas desobediências em uma história só. E ele seguiu o seu caminho e foi para o casamento lá com a sua esposa, lá do povo filisteu. Eles estavam comemorando e tudo. E ele deu, lá na festa de casamento dele, um enigma. Ele falou que do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Ele deu esse enigma. Foi como tipo o que é que a gente fala hoje? Faz aquelas perguntinhas para tentar adivinhar. Ele fez isso, ele apostou com a família, os amigos da noiva dele, para ver se alguém iria adivinhar. E ninguém adivinhou. E a esposa dele estava já triste, chorando, passou o resto da festa chorando, porque ele não queria contar para a família dela e para os amigos o segredo da adivinhação, do enigma, do que é que ele tinha falado. E aí ele foi e contou para ela, e ela fez o quê? Contou para todo mundo e Sansão perdeu a aposta. E aí ele teve que fazer outra coisa errada. Ele foi atrás de um outro povo, matou um monte de gente para pegar lá as roupas, as túnicas, as peças que ele tinha apostado para dar para a família da esposa dele. Será que essa esposa era Dalila? Digam aí para mim, eu não vou responder no vídeo não. Eu vou deixar essa pergunta para vocês. Essa esposa dele, que ele se casou lá no povo filisteu, era Dalila? Sim ou não? Digam aí para mim. Sansão desprezou todos os ensinamentos que ele tinha recebido do seu pai e da sua mãe. Tudo que ele aprendeu, ele deixou, para lá. Ele pagou caro por tudo aquilo que ele fez de errado. Ele achava que ninguém estava vendo as coisas erradas que ele fazia. Quando ele passou ali perto do leão morto e pegou aquele favo de mel, ele ficou tentado, quis pegá-lo. E não tinha ninguém por perto, ninguém viu. Ele achou que Deus também não estava vendo, mas o Senhor estava vendo. Deus permitiu que ele fosse caminhando, que ele continuasse a vida dele normalmente. Mas no futuro, Sansão pagou muito caro por todos os erros que ele cometeu. Ele estava colhendo a desobediência que ele havia plantado há algum tempo atrás. A gente não vai conhecer essa história hoje porque isso é tema para as próximas lições. Mas nas próximas aulas nós vamos aprender o que aconteceu com Sansão, quais foram os próximos capítulos dessa história. E vamos até o final para descobrir qual foi o fim de Sansão e quais foram as outras curiosidades que apareceram no meio dessa história. Amém? Se você não conhece essa história, você não pode perder as próximas aulas. Mas se você já conhece, você vai prestar atenção, você vai ficar atento, porque pode ser que apareçam algumas coisas novas, alguns detalhes que você não sabia ou que você ainda não tinha prestado atenção. Tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula e não esqueçam, é muito importante nós obedecermos a Deus, é importante nós darmos ouvidos àquilo que o Senhor fala, para que a gente nunca deixe o coração dele triste, mas para que a gente procure alegrar o Senhor Deus que nos deu a vida, que nos dá saúde, que nos dá paz, que cuida da gente, que guarda a nossa vida e a nossa família em todo o tempo. Amém? Que nós venhamos ter um coração obediente, que venhamos aprender que esse exemplo de Sansão não foi um bom exemplo e nós devemos sim obedecer a Deus e obedecer aos nossos pais, porque os nossos pais nos ensinam de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus ordenou a eles que nos ensinasse. Amém? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.